mas vamos lá a tratar de algumas reflexões em torno do qual este fenômeno do perdão, já não mais a nível individual, intrasubjetivo, mas como proposta coletiva, como uma proposta nacional. Este universo da justiça restaurativa, onde começa, não é certo, a refletir-se a respeito de que talvez não seja a culpabilização um instrumento que otorgue nova dignidade e inserção social ao ofensor, mas que talvez a responsabilização e a partilha das necessidades não atendidas externamente, verbalmente, não é certo, expostas, sejam outros caminhos. E isso se dá em um panorama que eu vou tentar muito rapidamente delinear, não é certo, ou sugerir, no sentido de em que cenário estávamos movendo-nos faz 30, 40 anos atrás e em que cenário começamos a mover de maneira coletiva, como políticas públicas, como aspiração das comunidades nesta última década, a partir de minha observação e a partir de minhas pesquisas. Partindo, não é certo, desta lâmina que de maneira muito visionária nos coloca Edgar Morin em não é certo, de seus livros, quando fala sobre o paradigma perdido. E por que coloco esta lâmina, independentemente do tema que seja abordado? Simplesmente porque ela reconstitui, integraliza aquela dimensão da qual nós participamos como uma das espécies neste imenso projeto vida que tem 2,5 bilhões de anos de experiência. E às vezes nos comportamos, e às vezes pensamos, e às vezes ensinamos como se de fato, não é certo, fôssemos o grande herdeiro, o grande, não é certo, protagonista de toda esta experiência. Não, nós emergimos faz muito pouco tempo neste cenário. Temos ao máximo 170.000, hoje se falam de 200.000 anos de experiência. E diferentemente dos corpos estelares, ou seja, de uma ordem cósmica, que nos permite saber que o Sol sempre vai aparecer no leste e se vai pôr no oeste, e independentemente da extraordinária sabedoria biológica que carrega esses 2,5 bilhões de anos de experiência, que sabe restaurar um tecido quando porventura nos ferimos ou nos queimamos, diferentemente deles, nós, criaturas, não é certo, humanas, não estamos acabados. Qualquer colmeia, qualquer alcateia, qualquer comunidade de vida de insectos e de animais, simplesmente repete, faz centenas de miles de anos, uma ordem que consolidou. Seja, não é certo, como cardume no mar, seja, não é certo, como insecto no ar, seja como um terrestre. Nós estamos mudando permanentemente. E nós saímos faz muito pouco tempo de teocracias e passamos para plutocracias e passamos por anarquias e passamos, não é certo, por ditaduras, como nos acaba de falar o padre, e passamos, não é certo, por anarquias e passamos por democracias. E a democracia talvez não seja o último, o fruto acabado de nos organizarmos coletivamente. Se nos apresenta hoje como uma das vias, sem sombra de dúvida, não é certo, mais respeitosas e legitimadoras da alteridade humana. Mas talvez não seja o ponto final, em uma linha de consciência que se vai saindo, como falava, não é certo, recém o padre, de aquele cérebro reptílico e se vai aproximando a um cérebro, não é certo, humano, ao cérebro novo, ao novideiro. E nesse cérebro novo, não é certo, tem mistérios e espaços ainda não perscrutados, ainda, não é certo, não trabalhados, ainda não explorados. Ou seja, não sabemos o que nos depara o futuro. Sim sabemos que há um
galgar de consciência que nos vai humanizando. E nesse galgar de consciência que nos vai humanizando, vamos mudando de modelos de percepção de realidade. E nesses modelos de percepção de realidade, estamos deixando uma visão antropocêntrica do mundo, com toda a vertiente ambientalista que vimos recebendo a partir de Lester Brown na década de 70, que nos está dizendo, gente, atentos, vocês vivem e sobrevivem única e exclusivamente porque há toda uma herança de vida biológica, seja vegetal, seja animal, que sustenta vocês. Simplesmente, se vocês abrem mão dessa herança, esqueçam que não há fonte de sobrevivência, nem para vocês, nem para absolutamente, não é certo, ninguém. Nós estamos saindo de uma via, não é certo, antropocêntrica, em que nos movíamos, nos deslocávamos pelo universo, não é certo, das referências e, não apenas das referências, mas dos projetos, das estratégias, como se fôssemos os únicos depositários deste processo. E estamos passando para uma visão cósmico-cêntrica. Estamos saindo de uma percepção de realidade e ingressando em uma outra percepção de realidade. E sem sombra de dúvida que nossos filhos e nossos netos têm uma sensibilidade a respeito disto muito maior do que eu tive. Eu tive que aprender a não jogar o papelzinho da bala ou o papelzinho do chocolate. Tive que aprender a não jogá-lo na rua, a guardá-lo no bolso. Nossos filhos e nossos netos já simplesmente sabem isso. Não precisam ter que aprender ou deixar para aprender isso na condição de adulto. Por favor. Estamos saindo, não é certo, de uma fragmentação de percepção de totalidade para, não é certo, uma compreensão integral da totalidade. Isto se faz cada vez mais evidente no universo da saúde, no universo da medicina. Começa a se falar, não é certo, de uma medicina integral, que não é a reparação de um corpo, que não é a reparação de uma parte desse corpo, que é a reparação corpóreo, psicológico, social e espiritual. Essa integridade, que é algo mais do que a somatória das partes, é que começa hoje a perceber-se, por exemplo, dentro do universo das medicinas integrativas. Novo, muito novo. Nós estamos, neste momento, não é certo, no Brasil, tendo as duas primeiras formações em medicina integrativa para os profissionais ou os operadores de saúde. É muito novo, por favor. Não existe relação entre fato e valor. Simplesmente estudávamos os fatos, estudávamos a história com uma sucessão de datas e uma sucessão de nomes, uma sucessão, não é certo, de localidades, sem literalmente compreender o nexo que havia entre tudo isso. Quando justamente é a relação a que dá relevância e privilegia, não é certo, os fatos, a gente tinha na compreensão e na percepção desse cérebro antigo os fatos como sendo protagonistas desse enredo histórico do qual todos nós fazemos parte. Ainda dentro, não é certo, desta mudança, a lógica é isto ou aquilo, o binarismo, o reducionismo do sim ou do não, no qual nunca, não é certo, se acolhe, ou talvez, ou quizá, mais tarde, ambos. A lógica justamente é de ambos e as emoções têm, não é certo, uma direção precisa e não apenas precisa, hoje fundante na construção de nossa identidade. Os neurocientistas que se dedicam, não é certo, à área da pedagogia, neurocientistas focados na vida infantil, são muito coincidentes em afirmar que são as emoções a que constituem o cerne de nossa identidade, a partir da qual nós vamos a responder aos estímulos e às demandas do mundo, de uma forma ou de outra, conforme tenha sido esse espaço, não é certo, emocional, se foi de acolhimento ou, pelo contrário, não é certo, foi de rejeição. Poder integrar na compreensão de uma territorialidade que vive seu viver, que vive, não é certo, seu afazer, não é certo, humano,
a partir de uma multiplicidade de referências ou com a expressão a mínima unidade são dois. E é o que nos está mostrando este novo cenário, esta nova paisagem dos modelos mentais que se abrem, sobretudo se abrem a um universo que não necessariamente é de uma racionalidade descritiva, reducionista, no qual tudo é possível de ser compreendido e tudo é possível, não é certo, de ser explicado. Não, há um espaço onde a racionalidade não consegue encontrar linguagem. Há um espaço onde a explicação se torna insuficiente. Por favor, se podemos ter a outra. E aqui já entramos de cara nos modelos de espacialidade, não é certo, de dinâmica social. Este é um modelo que nos apresenta uma cientista social chamada Riane Eisler. Ela está viva, não é certo, é contemporânea, deve estar na faixa hoje, não é certo, 65, 70 anos, que nos diz que estamos saindo de um modelo de dominação, saindo, não saímos, não deixamos para trás. Ainda não é algo totalmente superado e totalmente arquivado na dinâmica do viver. Estamos saindo de um modelo de dominação, estamos questionando, não é certo, a dominação, estamos questionando, não é certo, a presença do medo, do controle e da violência, como sendo integrantes e ingredientes naturais da condição social, das dinâmicas sociais, e estamos nos direcionando, por favor, não é certo, a próxima, para um modelo de parceria. Esta misma matriz cognitiva ou matriz referencial la vamos a encontrar também, por exemplo, não é certo, no biólogo Humberto Maturana, quando nos fala do modelo de dominação e o modelo matrístico. Por favor, são as mesmas abordagens, apenas se utilizam linguagens diferentes. E poder complementá-las e poderlas fazer dialogar vai tornando mais claro qual é o propósito, aonde aponta, qual é o horizonte ao qual se está dirigindo. Por favor, não é certo, a próxima. E dentro do cenário da justiça. E aqui vamos, não é certo, as experiências muito concretas que tem o padre Narváez e a doutora Petronella. São experiências do dia a dia dentro de comunidades afetadas pela injustiça, afetadas, não é certo, por abordagens de justiça que se tornam hoje insuficientes. Por favor. Howard Zer, que é o grande sistematizador, foi o grande pedagogo, por assim dizer, o grande pedagogo da justiça restaurativa, vai conseguir mapear em pequenas lâminas de onde se está saindo e para onde se quer chegar. Na Gestalt se diz que não vemos que não vemos. A gente não é consciente que não vê. E em termos de consciência, quando não é possível, não é certo, enxergar, simplesmente sequer se cogita da possibilidade que está oculta. Quando começa a emergir esta outra possibilidade, começamos a perceber que não víamos. Howard Zer, como pedagogo, nos vai ilustrando qual é o modelo em vigor, qual é o modelo vigente dentro de uma justiça criminal e dentro de uma justiça restaurativa. Por favor, é algo do qual nos estamos tornando conscientes, mas ainda não há um trânsito, ainda não há, não é certo, ter chegado lá. O ano passado, no mês de setembro, no segundo semestre, houve um grupo de professores e de juízes canadienses que vieram aqui para o Brasil para participar de um encontro que foi o terceiro simpósio de justiça restaurativa. E nunca vou esquecer quando o juiz Stuart Barry, abrindo esse simpósio, ele falou: se porventura convidássemos a um médico, a um cirurgião do século XVIII, para que adentrasse hoje a uma sala de cirurgia,
dificilmente saberia onde está e dificilmente saberia operar os instrumentos. Não saberia qual é o papel do anestesista, não reconheceria, não é certo, desde já a funcionalidade de aparelhos que estão fazendo zigue-zague com luzes ou que estão apitando, pi, 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 pi. Não saberia exercer seu talento e seu conhecimento num cenário desses. Depois de um silêncio, ele acrescentou: se nós convidássemos a um juiz do século XVIII a adentrar em uma sala, não é certo, de julgado, ele saberia exatamente o que fazer. Ele se sentaria na cadeira mais alta, ele saberia que tem os advogados de defesa à direita e os advogados, não é certo, os promotores à esquerda. Saberia exatamente qual é sua função. Via de regra, o acusado sequer estaria na sala. E aí começa a perguntar: o que nos está acontecendo? Como a humanidade foi capaz de gerar tamanho conhecimento em uma área de saber para promover o bem, para promover o bem-estar, para promover a saúde, e em uma outra área do saber, que é concretamente o da justiça, não encontramos em 2, 3, 4 séculos praticamente avanço nenhum. Howard Zerr, como grande pedagogo, nos está falando desta passagem de um crime dentro da justiça criminal é uma violação da lei e do Estado. Lembrando, por favor, que o Estado se arroga o direito de si mesmo de ser o único, não é certo, portador do exercício da força. E eu falaria entre parênteses, e também da violência. A violência gera culpa. Tudo isto faz parte deste modelo, não é certo, no qual fomos amamentados e estamos amamentando as novas gerações, ao qual se nos apresenta no horizonte. O crime é uma violação de pessoas, não é de abstrações. A lei é uma abstração, o Estado é uma abstração. Nós estamos entre pessoas, e em pessoas que criaram vínculos, às vezes dolorosíssimos, mas vínculos. E é nesse território onde a justiça, não é certo, tem que trabalhar. As violações geram obrigações, por favor. E ainda, a justiça exige que o Estado determine a culpa e imponha uma punição. É com imensa dor, não é certo, que a gente às vezes tem que ler nos jornais, ou tem, não é certo, que haver-se com movimentações sociais, pedindo ao Estado ser mais, aspas, forte. Na realidade, não está pedindo que seja mais forte. Está pedindo que seja mais cruel. Foco central dentro deste universo. Os ofensores devem receber o que merecem. Logicamente, como se soubéssemos que é o que merecem. Ao qual, não é certo, dentro deste novo horizonte, a justiça envolve vítimas, ofensores e membros da comunidade num esforço comum para corrigir a situação. E o foco central, as necessidades da vítima, a responsabilidade do ofensor de reparar o dano cometido. Esta questão tão frequente, tão comum, e não sei se ela não se repite também na Colômbia e em outros países latino-americanos, de sectores da sociedade, não é certo, dizerem ou acreditarem que os direitos humanos são para, não preciso dizer em voz alta, não? Os direitos humanos são para proteger os bandidos. Isso é o que se fala normalmente, não é certo, em determinados sectores aqui no Brasil. É exatamente, não é certo, que a gente tem que trabalhar denodadamente. Quando estamos falando de direitos humanos, quando estamos falando, não é certo, de justiça restaurativa, não se está falando de eliminar a presença, não é certo, da responsabilização. Mas responsabilização
no tiene absolutamente nada a ver con culpabilização, com penalização. Como faz uma pergunta muito inteligente de uma educadora restaurativa, quem nos ensinou que para obter bons comportamentos temos que utilizar os comportamentos que condenamos, ou seja, bater em alguém, como instrumento de incentivo para esse bem? Ou em outras palavras, se nós condenamos a violência por ser injusta, como queremos repará-la através da violência? Qual é o sentido disso? Dentro da justiça criminal, que leis foram infringidas? Dentro da justiça restaurativa, quem sofreu danos? A pessoa, não a abstração, a pessoa. Quem fez isso? Quais são as suas necessidades? Aquilo que o Dr. Marshall Rosenberg fala, quais são as necessidades não atendidas que estão por trás de um acto de violência? Qual foi a omissão da coletividade ou da família que propiciou ou que, em última instância, empurrou essa criatura a essa situação, não é certo, sem saída? E ainda, o que o ofensor merece? Se lhe coloca outra pergunta: de quem é a obrigação de suprir essas necessidades? Onde esteve o Estado? Onde esteve a comunidade? Onde esteve a família? Onde esteve, não é certo, os irmãos? Em termos de família, onde estiveram os amigos? Onde estiveram? Onde estiveram? Por favor, finalizo agora com um termo que eu tenho uma grande afeição. Foi para mim muito iluminador. Foi para mim, não é certo, muito ampliador de consciência. É um termo africano, Ubuntu. Nós não temos nenhuma palavra equivalente em nossas línguas romances, nem no espanhol, nem no português, nem no italiano, nem no francês, que eu saiba. É uma palavra conceito, quando se afirma que sou quem sou, por aquilo que todos somos. Tanto em nossa formação e em nosso ingresso inicial en este palco inmenso da vida, carregamos a mismíssima coisa que nos deu origem e que nos nutre até o momento, não é certo, de nossa morte. E é nesse sentido que eu celebro a possibilidade deste encontro e a possibilidade de conhecer o Padre. Muito obrigada.